Graça e paz, gente. Graça e paz. Agora sim, agora sim. Eu quero falar hoje com você sobre... Nós temos falado sobre como é que a gente pode conhecer mais nosso Deus Pai, não é verdade? E para mim tem sido algo muito interessante, porque muitas vezes nós conhecemos Deus como Senhor, um Deus todo-poderoso, um Deus que faz grandes coisas, mas falta às vezes a gente conhecer Deus como Pai. Como? Pai. Não é só porque tem pouca gente assim que a gente não vai dar uma interagida, né? Então você já acorda a pessoa do seu lado aí. E eu queria fazer uma pergunta para você. Gessé, tem como você projetar aí, mano, por favor? A primeira pergunta que eu queria fazer é: qual era a cultura, tradição de sua casa quando você era criança? Pensa aí quando você era criança. O que você fazia na sua casa que era meio que uma tradição? Vou dar um exemplo para você tentar lembrar aí na sua cabeça. Eu lembro que na minha casa, quando a gente morava ali perto do Shopping Aricanduva, em São Paulo, eu não sei se isso acontecia sempre, né, mas eu tenho registrado na minha cabeça que domingo era dia de lasanha e frango assado. Alguém tem alguma memória assim? Eu não sei se isso acontecia sempre, para falar a verdade, né? Porque eu era pequeno, mas eu me lembro constantemente de quando chegasse domingo, tinha alguma massa, normalmente uma lasanha, né? E depois tinha um frango assado. E eu gosto de frango assado, né? Então você lembra de alguma coisa, alguma tradição? Natal na sua casa. Como que acontecia? Seu pai se vestia de Papai Noel? Sim ou não? O meu não, no meu pai não, graças a Deus não. Qual que é uma tradição? Tem gente que de final de ano, fala em ano novo, você pega e viaja para a praia. Alguém já teve essa tradição já? Eu também nunca tive, porque eu não suporto muitas pessoas num lugar assim, numa praia. Eu acho meio... Sabe aquele trânsito? Tem gente que gosta. Não, agora eu estou indo pegar o trânsito para descer para a praia. Flávio é um desses, né, Flávio? Que você gosta disso pra caramba, né? Por que eu estou perguntando isso, gente? Porque a cultura da nossa casa cria marcas no nosso coração. Cria ou não cria? Quando você senta ao redor da mesa, normalmente são as memórias que a gente mais grava. Então, se na sua casa, toda vez que se reunia para almoçar ou para jantar, dava umas brigas, você registrou na cabeça que quando vai ter um almoço em família, vai dar pau. Natal que reúne o tio, a irmã, sobrinho, primo de terceiro, quarto, quinto grau, que vem lá, reúne todo mundo. Para muita gente, reunir a família, ou reunir ao redor de uma mesa, tem uma marca mais negativa do que positiva. Mas tem muita gente que tem marcas positivas, não é verdade? Igual eu falei aqui, eu lembro da lasanha e do frango assado. Então chega domingo, até hoje, eu estou casado, eu chego domingo e falo: amor, vamos comprar um frango? E a Maíra não gosta de frango assado. Então é engraçado. Mas eu lembro que, por exemplo, no meu namoro, muitos dos dias que eu tinha para, por exemplo, a Maíra sentar com os meus pais, com a minha família, era no almoço de domingo. Então eu tenho registrado na minha cabeça que o almoço de domingo é algo que se faz em família. Mesmo tendo a correria da igreja, mesmo tendo muitas coisas, eu registrei na minha cabeça. Isso gerou uma cultura para mim. Gerou uma cultura. Então meio que ficou registrado: olha, domingo é o dia da gente sentar, da gente ter um tempo em família. Vocês estão comigo, gente? Faz sentido isso? Então, tudo aquilo que a gente faz, a gente cresce, faz marcas na nossa vida, e ao longo disso cria uma cultura. E o que é uma cultura? Pode colocar o próximo, mano. A cultura são atitudes que se tornam hábitos, que formam o caráter e definem o destino. São 4 coisas: atitude, hábitos, caráter, identidade e destino. Então, se você começa todo domingo a ter um frango assado, aquilo se torna um hábito. Quando não tem, você sente falta. Não é verdade? Você dirige sempre... Quantos dirigem para ir trabalhar aqui? Você dirige para ir trabalhar? Se você faz o mesmo caminho
E aí um dia aquela rua está fechada, não dá um tilt na cabeça? Você fica, nossa, como é que eu chego no trabalho mesmo? Nossa, não, peraí, mas ele está fazendo um outro caminho. Toda vez que a gente quebra um hábito, uma rotina, causa uma estranheza para a gente. E quando se trata de cultura, todas as atitudes que eu e você fazemos constantemente se tornam um hábito. E aquilo que a gente faz muito, o nosso hábito, forma a nossa identidade. Repete comigo, identidade. Que é o nosso caráter, que é como é que a gente reage nas situações difíceis. E da maneira que o nosso caráter é formado, o nosso destino fica claro ou embaçado. Você já olhou para o seu futuro e quando você pensa, às vezes, te dá mais insegurança e medo do que alegria? Às vezes a gente olha para a conta bancária e fala, não sei como eu vou viver o mês que vem. Sim ou não, gente? Posso ouvir um amém? Se eu não estou sozinho, tá bom então. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente tem um hábito de diariamente ficar puxando a conta do celular, sabe o aplicativo do banco, para ver se caiu alguma coisa, e você não tem o hábito de ler a Bíblia, algumas coisas não vão mudar. É aquela velha coisa, você sabe que não tem nada na geladeira de casa. Homem, você sabe que eu estou ligado, né? Aí você vai e abre, aí não tem nada, você fecha. Aí você dá uma volta. Aí quando você volta, você pensa que alguma pessoa veio, um gnomo, e veio e colocou comida. Aí você pensa que você vai abrir de novo e vai ter, mas não tem nada. Faz sentido, gente? As coisas não aparecem assim da noite pro dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque o hábito é uma coisa difícil de vencer. Mas sabe, tem uma pesquisa que diz que um novo hábito, ele só pode ser gerado depois de pelo menos 6 semanas tomando atitudes diferentes. Então você tem um hábito de sempre abrir a geladeira meia-noite. Vou usar o exemplo da geladeira aqui. E aí como é que você vence isso? Se você por 6 semanas conseguir fazer, o seu cérebro registra um negócio e fala, olha, para de fazer isso porque não dá certo. Muda o hábito. E uma cultura é a soma dessas coisas. Muitas vezes a gente está esperando, Deus, mostra algo novo para mim, mostra um destino diferente, me revela o futuro que o Senhor tem para mim. Pai, mostra para mim. Mas os nossos hábitos não estão nos aproximando de Deus. Faz sentido? Eu faço um monte de coisa que é importante. Faço um monte de coisa que é urgente, mas o importante eu deixo para depois. E a gente vai se auto-sabotando. Às vezes a gente não consegue conquistar algumas coisas, por quê? Porque Deus não dá, Gustavo. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a gente. Nós estamos buscando a Deus para isso? Nós estamos buscando direção de Deus? Ou nós estamos esperando, falando, Deus, você sabe onde eu moro, entrega lá. Manda uma águia do céu que joga um bolo de dinheiro. O Senhor não é o Deus provedor, faz alguma coisa. E Deus está falando, eu estou totalmente disponível para você. Venha até mim. Venha até mim. Na semana passada nós falamos isso, tive a oportunidade de falar aqui, eu compartilhei que a vida no secreto ela é muito importante, porque quando nós estamos no secreto é que nós ouvimos a voz do Pai. E a gente tem que entender que as nossas atitudes, como a vida no secreto tem que ser um hábito, certo, gente? O que é a vida no secreto? Mateus 6,6. Deus o Pai, Jesus falou, a Ele o Pai que te vê em secreto te recompensará. Repete comigo, recompensará. Ele entrega um presente para mim e para você quando nós vamos para o quarto secreto, onde nós temos eu e você, nós fechamos a porta e ouvimos, temos relacionamento com Deus. Mas Jesus deixou isso muito claro, olha, há uma recompensa quando você busca no secreto. É justo um trabalhador que está em boa saúde receber um salário por não ter trabalhado?
É justo ou não? Não. Se fosse com a gente ia falar, não, é justo. Mas tem alguém que trabalha com você, que faz um serviço meia boca, você fala, nossa, aquele abençoado ganha mais que eu ainda. Porque a gente tem esse senso. Muito. Para nós queremos graça. Mas para os outros nós queremos justiça. Né? Pimenta no olho do outro, como é que é? Pimenta nos olhos do outro é refresco. Mas quando pinga no nosso, arde que é uma beleza. Por que eu estou dizendo isso? O assunto hoje não é sobre isso. O assunto hoje é sobre ouvir a voz do Pai. Mas quando nós estamos nos ensinos injustiçados, a gente perde o entendimento disso. A gente reclama, Deus, eu não tenho um destino. Deus, eu não sei porque que isso acontece na minha vida. Deus, eu não sei porque que eu não paro de cair nesse pecado. E o Senhor já nos deu a instrução, mude as suas atitudes, mude os seus hábitos, venha me conhecer no secreto. Lá no acampamento de casais, no primeiro dia eles entregaram para a gente um folhetinho assim, um envelope. E aí quando a gente abria, estava escrito assim, com qual frequência você costuma praticar aquilo que você ouve e lê? Aí tinha nunca, às vezes, quase sempre, sempre. E foi muito interessante porque, gente, a palavra do Senhor ela se renova, amém? Ela se renova a cada manhã. Mas não adianta nada a palavra se renovar, renovar e renovar, e a gente não estiver disposto a tomar uma atitude. Atitude. A atitude é muito importante. Então, sabe, os hábitos que eu e você temos agora, ou vão esclarecer para mim, para você, o destino que nós vamos chegar, ou vai ficar tudo embolado. Se eu pedisse para você falar para a pessoa do seu lado onde você quer estar daqui a 5 anos, você conseguiria falar? Só vivo, Gustavo, só vivo, só. Às vezes a gente parou de sonhar. E não porque não tem dinheiro, mas porque está tão longe de Deus que Deus não está conseguindo mostrar um destino claro. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Faz? As atitudes, os hábitos formam um caráter, formam a identidade de um filho. As atitudes do nosso Deus Pai foram demonstradas através de Jesus e descritos na Bíblia. Gustavo, mas eu não tive uma boa referência de pai. Mas ninguém me ensinou, mas assim eu não tive pais. A maior referência foi demonstrada por Jesus. Você quer saber como é que a gente pode obedecer? Olhe para Jesus. Tem 4 livros na Bíblia que falam sobre isso. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mostra como é que Jesus viveu, como é que Jesus ouviu do Pai e tomou uma atitude. E sabe, gente, nós estamos perdendo muito tempo um cristão que não lê a Bíblia. Um cristão que não conhece a Bíblia está perdendo tempo. Que por mais que aqui a gente reserve 2 horas no domingo, ou você vá numa célula, e na célula aconteçam várias coisas incríveis, e você tem alguém que te ensina a palavra, nada substitui você no quarto secreto, lendo a palavra e orando. Nada substitui, nada, absolutamente nada. Quando nós não temos atitudes que Ele, o nosso Pai, nos ensinou, nós estamos demonstrando que nós não obedecemos elas. Está escrito aí no slide. Ou seja, não se torna um hábito. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Isso vai se tornar um hábito, gente? Não tem chance. E por isso, outras vozes começam a falar na nossa identidade. E aí eles começam a falar assim, o diabo vem e começa a falar, então, você não vai ter futuro. Esse negócio aí de ser abençoado, de ter um ministério, de casar, de eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso não é para você.
Isso é voz do diabo. Não é voz de Deus. Mas porque nos falta atitude e hábito de se relacionar com Deus, a gente começa a ouvir outras vozes. Você já ouviu um mau conselho? Quantos já ouviram um mau conselho? Quantos já deram um mau conselho? E a pessoa que ouviu o seu conselho, seguiu o seu conselho mal. Não dá um peso de responsabilidade no coração, gente? Dá uma pressãozinha, né? Você fala, meu Deus, eu dei um conselho errado. Alguém para na rua e te pede uma direção. Como é que eu faço para chegar lá? E você dá a direção, e quando a pessoa sai, você fala, ai, falei errado. E você nunca mais vai ver aquela pessoa, porque era totalmente um estranho desconhecido na rua. Deus não erra nos conselhos que Ele nos dá. Mas cabe a nós estarmos com os nossos ouvidos abertos para obedecer, tomar uma atitude. A falta de ouvir a voz do Pai faz com que a nossa identidade seja composta por outras vozes. E, gente, tem muita voz nesse mundo. Voz que vai dizer que você tem que ser feliz sozinho. Voz que diz que o seu dinheiro é seu e você não tem que prestar conta disso para ninguém. Vozes que dizem que é melhor que você ande sozinho, porque ninguém dá pitaco na sua vida. Vozes que estão dizendo que você não vale nada, que você é feio, que você não tem futuro, que você devia sair dessa empresa. Existem milhares de vozes, muitas delas influenciadas pelo diabo. Mas só tem uma voz que quer o seu bem, que é a voz do seu Pai. E esse Pai é o nosso Deus, é o seu Deus. Só que a gente sabe reconhecer a voz desse Pai? Ah, Gustavo, eu já tentei muito, já fiz muita coisa, agora eu só estou vivendo de conselho. Olha o que Jesus diz. Pode colocar o próximo. Jesus diz assim em Mateus 4,4. Jesus respondendo a Satanás que estava tentando ele no deserto. As Escrituras dizem: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Palavra que vem da boca de Deus. As palavras são importantes? São. São muito importantes. Uma das traduções que, quando você vai no dicionário Strongs, né, que é um dicionário de concordância bíblica, uma outra tradução que a gente poderia fazer é essa aqui, ó. Coloca o próximo, por favor. Uma pessoa só viverá uma vida de alegria completa através da palavra que vem da boca de Deus. Essa parte de viver, essa palavra que Mateus usa para escrever o vive, ele está falando, é uma vida de alegria completa. É a mesma vida que Jesus fala que Ele dá lá em João. Eu vim para que vocês tenham vida, eu vim para que vocês tenham alegria, e alegria completa. Estão percebendo onde a gente chega? Não tem uma vida de alegria, não tem uma vida onde você tem certeza do caminho que você está indo, sem ouvir a voz do Pai. Olha, você pode ser bem-sucedido, você está num momento bom da sua vida, tudo está caminhando muito bem. Isso não é desculpa para baixar a guarda e falar, não preciso ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus não é para ser usada só quando tem problema, a voz de Deus é para você ouvir sempre, diariamente. Ouvir diariamente, todos os dias. Deus tem prazer de falar com você. E muitas vezes Ele não vai só falar sobre o seu futuro, mas Ele vai te encorajar para o dia de hoje. Você já acordou num dia triste? Desanimado? Gustavo, toda segunda-feira. Não, em nome de Jesus isso vai acabar. Mas acorda aquele dia que você fala, hoje eu queria ficar aqui na cama. Posso fazer um desafio para você? Busca a Deus. No seu quarto, deitado ali, você fala, Deus, fala comigo, Pai. Fala comigo, que eu estou me sentindo desanimado. Não é problema você falar sobre os seus sentimentos para Deus. Mas esteja disposto a reagir se Ele te responder. Porque Ele vai te responder. Você precisa reagir.
Então, sabe, gente, uma cultura do reino, ela que nós estamos falando, ela são atitudes, hábitos, identidade e um destino, só pode ser indicada através da voz do Pai do relacionamento íntimo. Então, se a sua casa está num ambiente que não está muito bom, o seu trabalho, o seu relacionamento com os seus amigos, sabe o que você faz? Busca o Pai. Ele conhece os corações. Você consegue imaginar alguém que conhece os corações das pessoas? Às vezes a gente fala, né? Quem nunca pensou? Eu queria ser uma mosquinha para entrar ali, para saber o que está acontecendo. Mais por fofoca do que para ajudar, né? Mas tudo bem. Mas o nosso Deus, Ele conhece os corações. Ele conhece os corações, Ele conhece o seu coração. O salmista fala, ainda a palavra não me chegou à boca, e tu, Senhor, já conheces. Você tem noção de como isso é poderoso, gente? A voz de Deus, ela é muito importante. E a voz de Deus pode mudar um ambiente. A voz de Deus pode mudar os seus hábitos, os meus hábitos. A voz de Deus pode transformar todas as coisas. Agora, sabe, eu queria perguntar para você, como é que eu ouço a voz de Deus? E eu podia aqui trazer uma lista gigante, só que eu não quero dizer para você como é que Deus fala comigo. Eu vou dar um testemunho de como Deus fala comigo. Mas esse é o padrão principal. Deus, o Pai, Ele fala através da sua palavra. Você pode repetir isso comigo? Deus, mais forte, Deus, o meu Pai, fala comigo através da Bíblia. Através da Bíblia. O Bill Johnson, um pastor americano, ele diz isso: a Bíblia é Jesus impresso. Não me diga que ama Jesus, mas não ama a sua palavra. Não tem separação. Eu amo Jesus, mas não leio a Bíblia. Não dá, porque o livro que fala quem Jesus é, se chama Bíblia. Gustavo, eu assisti um filme biográfico, sei lá, de uma Segunda Guerra Mundial. Vai ler um livro, muito mais profundidade. Nenhum livro de Jesus, nenhum filme de Jesus, não importa qual versão você viu na Páscoa, é mais profundo do que você lê os evangelhos. Porque lá é como se o Pai estivesse falando com você. Olha, o que eu falei para Jesus lá, que é o meu filho, eu estou falando para você agora. Gente, vocês imaginam que alegria seria isso? A experiência de ler a Bíblia não pode ser algo deixado de lado na nossa vida cristã. A gente criou muito dependência, uma vida cristã dependente. Dependente de alguém mais maduro. Dependente de uma mensagem do YouTube. Dependente de um livro devocional. Dependente muitas vezes de outros livros, mas que não são a própria palavra de Deus. Gente, eu gosto de ler livros. Nossa, na minha casa tem uma estante, eu amo ler livros. Mas nada substitui a palavra de Deus. Nada, nada. Pode pôr o próximo GC, por favor? Queria fazer essa pergunta para você. Se você recebesse uma carta na sua casa, quem recebe carta hoje em dia, né? Quase ninguém. Mas imagina que chega uma carta, não cobrança, não boleto de banco, tá? Uma carta. Uma carta no envelope. Aqueles antigos que tem que colocar, sabe? Destinatário, remetente. Chega na sua casa uma carta endereçada para você, no seu nome. Só que quando você olha atrás, não tem o remetente, não tem quem enviou. Você abriria? Não, pode ser uma bomba. Não, não é uma. Se estivesse nos Estados Unidos, talvez, né? Antrax, aquele pozinho branco. Quantos aqui, sinceramente, ficariam curiosos para saber o que tem dentro da carta? Não, levanta a mão aí, só para eu saber. Ah, tá bom. Nós, todos quase. E por que a gente abriria? Porque nós temos uma curiosidade. A gente quer saber, caramba, quem escreveu uma carta é algo tão raro. Quem tem meu endereço? Quem não mandou um WhatsApp, escreveu uma carta? Ia gerar uma série de questões no nosso coração. Quando vem algo endereçado para a gente fica curioso. A gente não se sente importante? Sente ou não se sente? Chega um envelope com o seu nome.
Ah, meu Deus, o que é isso? Tem que ser uma coisa boa. Agora imagina que a Bíblia é essa carta endereçada a você. Você pode todo dia abrir ela e ter uma mensagem do seu pai para você. Mas às vezes a gente não tem tanta expectativa. Se você já é crente velho, você pode pensar assim, mas eu já sei o que está escrito lá. Nisso o orgulho toma o nosso coração. Se você fala, não, a Bíblia é um negócio muito difícil, o orgulho preenche o coração. Ah não, mas eu vou deixar porque alguém lá vai falar, vai explicar para mim. Orgulho preenche o coração. Se fosse uma carta, para a gente nós abriríamos. Mas a Bíblia também é chamada como é uma carta de amor do seu pai. Disponível aí. Tem no celular. Você pode pesquisar sobre ela. Faz sentido, gente? E às vezes está lá a Bíblia. Deus colocou todas as suas palavras de amor lá. Mas às vezes nós não fazemos. Nós não buscamos a voz do Pai na palavra. A voz de Deus, ela é principalmente ouvida através da palavra. Eu sei que você já sabe disso. Eu sei que eu não estou falando nada novo. Mas sabe, ser filho começa num processo. Quantos pais temos aqui? Beleza. Pais, como é que seus filhos aprenderam a falar? Como? Você deu um tutorial no YouTube, aprendendo a falar. Você mandou para uma escola que ensinasse a falar. Como é que foi que seu filho aprendeu a falar? Em casa, não foi? Ele ouve umas coisas e fala... Aí você fica todo feliz. Ah, ele falou. Meu filho vai ser um gênio. Fala umas palavras que ninguém entende. Só os pais, já percebeu isso? O pai tem quase que um dicionário para a língua do filho. Às vezes o Benício e o Matias, os filhos da minha irmã, estão andando, não sei o quê, e eles falam alguma coisa, eu falo, Gabi, aí ela traduz. Que o pai sabe a linguagem do filho, sabe ou não sabe? Deus sabe a linguagem que eu e você nos expressamos. Às vezes pode ser num momento tenso, vai ser através de um choro, mas Ele entende. Muitas vezes vai ser num momento de alegria, e você vai fazer isso, por exemplo, sei lá, ofertando, e Ele entende. Deus, Ele entende a nossa linguagem. Mas a gente tem que ser intencional. Sabe, gente, nós vamos aprender a falar com o Pai quando nós começarmos a ouvir Ele falar. Uma criança aprende a falar porque ele está vendo o ambiente dele, as pessoas falando. Então se você e vós, quantos avós tem? E menos avós aqui. Se você é avô, começa a falar muita coisa, o neto pega, não pega? Eu vejo a minha mãe fala umas palavras assim, e o Benício fala igualzinho. Ele repete as mesmas palavras da minha mãe. Porque as crianças, elas sofrem influência de todos os lados. E nós, como filhos, também sofremos influência de todos os lados. Mas quando a voz do pai vem e fala, não faz isso, o que o filho faz? Oh. Dá um comando, não dá? Porque ele sabe que aquilo é uma voz de autoridade, é uma voz que quer algo bem para ele. Nosso Deus, gente, Ele não parou de falar. Eu vou falar de novo para ver se, né? Vamos ver quantos acreditam aqui. O nosso Deus não parou de falar. Você crê nisso? E a principal maneira é através da sua palavra. Mas isso também é na oração, isso também é na adoração. Isso é quando nós levamos a nossa ansiedade diante do Senhor. Falamos, Pai, eu preciso de uma resposta. Eu não sei como lidar com isso, eu não sei como lidar com o filho, eu não sei como lidar com os meus pais. Eu não sei como. Mas se nós não falamos, como é que nós esperamos ouvir? Por isso que o lugar secreto é importante. Sentar, separar um tempo e falar assim, Pai, eu quero ouvir a sua voz. É muito importante. Sabe, gente, muitas vezes quando eu estou lendo a Bíblia, eu não decoro as coisas.
Eu tenho dificuldade de decorar. Tem um pessoal que tem uma capacidade de decorar referência, que eu falo, meu Deus do céu, eu não consigo decorar referência. Eu dou graças a Deus porque na minha Bíblia, no celular, tem um negócio que é uma lupinha, sabe? Aí você digita um negócio, aí aparece e fala, ai, graças a Deus. E muitas vezes a gente pensa que por causa de que nós não decoramos, a Bíblia é algo difícil. Quantos já pensaram assim já, além de mim? Pô, eu não consigo lembrar aquela hora. Me pediram um versículo e eu não lembrei. Aí você se desanima. Fala, nossa, que coisa difícil. Não vou nem tentar mais. Imagina se todo mundo tivesse desistido assim na história da humanidade. A gente não teria lâmpada, não teria nada, não teria carro. Eu não lembro todo dia os textos, as referências. Só que deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você lembra do que você tomou de café da manhã quinta-feira? Não. Mas te sustentou, não sustentou? A palavra de Deus é a mesma coisa. Muitas vezes a gente não lembra no final do dia, mas a palavra de Deus nos sustenta para a gente continuar o dia. Então, não, hoje eu não vou no GC, então eu não preciso fazer devocional. Que palhaçada! Não, hoje é domingo, eu vou no culto, então eu vou receber a palavra, então eu não preciso ler a Bíblia. Por quê? Não, porque hoje eu vou ter um encontro com o meu discipulador, não, porque hoje eu vou... Gente, o relacionamento com Deus não é substituível por nada. Porque a voz do Pai é só a voz do Pai, é voz única. É aquela voz que quando você ouve, você fala, meu, com certeza é Deus. Mas não tem como a gente descobrir essa voz se a gente não começar a ler a palavra, se a gente não começar a buscar mudar as nossas atitudes e os nossos hábitos. Agora eu vou falar para vocês pessoalmente, aqui eu já estou encerrando já. Duas coisas que Deus fala comigo, que eu sei que é a voz de Deus, que para mim é fácil. Quando Deus fala que eu tenho que ofertar, ou quando Deus fala que eu tenho que encorajar alguém. Porque sabe, eu não tenho uma propensão espontânea de ofertar. Acho que só eu, né? Todo mundo aqui tem muita vontade. Eu não fico olhando para as pessoas muitas vezes entrando e falando, Deus, como é que eu vou encorajar o Joel hoje? Como é que eu vou encorajar o Alexandre? Como é que eu vou encorajar? Eu não tenho essa não é natural para mim. Não vou ser hipócrita aqui. Nossa, eu vou procurar alguém hoje para dar um elogio. Vamos ver quem está precisando. Mas quando vem no meu coração, fala aquela palavra. Manda uma mensagem para fulano. Eu não preciso colocar no meu coração e falar, não, deixa eu ver, eu tenho que obedecer, porque eu sei que é o Deus usando a minha vida. Agora, se a gente posterga isso, Deus falou com você, você entrou aqui no culto, aqui na igreja, aí você buscou um lugar, sentou do lado, aí sentou uma pessoa que você não conhece do seu lado. Aí você olhou assim para ela e falou, nossa, espero que hoje não seja aquele domingo que tem que abraçar, beijar as pessoas. Ou você sentou e falou, pai, eu tenho que abençoar alguém aqui hoje? Há uma diferença, não há, gente? E aí você se sente no coração, vai lá, sai do seu lugar e abraça o pessoal que está lá na mídia, que eles estão precisando de um abraço de encorajamento. Ai não, isso deve ser coisa da minha cabeça. Isso começa a gente dentro do nosso próprio coração questionar a voz de Deus. A falta de obediência, presta atenção nisso. A falta de obediência faz com que a gente comece a duvidar da voz de Deus. Eu tenho certeza que você já teve uma experiência com Deus onde você ouviu a voz de Deus, nitidamente. Através de uma pessoa, através de uma música, você sabia que Deus estava falando com você. Aí aconteceu de novo, mas nessa segunda vez, tinha algo que custava para mim e para você fazermos. Tinha que fazer alguma coisa, se arrepender. E aí eu e você falamos o quê? Eu faço depois. Nesse momento começa a gerar uma barreira no nosso coração contra a voz de Deus. Faz sentido o que eu estou falando, gente? A falta de obediência endurece o nosso coração. E a gente começa a se complicar. Como eu falei para vocês, eu não tenho naturalmente eu não tenho vontade de fazer essas coisas. Mas quando eu sei que eu tenho que, olha, Gustavo, vai lá e dá aquela oferta, abençoa aquele irmão, faz isso, não sei o quê. Quando eu sei que é isso, vai comprar um livro, já foi várias vezes assim, o Flávio é prova disso, vai lá, compra um livro e entrega para fulano, não sei o quê. E eu vou e faço.
Não sei o que Deus vai fazer com aquilo. Mas é melhor obedecer, porque isso torna o meu coração sensível. E é quando Deus fala comigo sobre outra área da minha vida, eu consigo reconhecer a voz dele. Deus não precisa ficar mandando um anjo para falar comigo, com você, gente. Ele já está falando através da palavra. Só que toda vez, presta atenção, vou falar de novo, toda vez que eu e você rejeitamos, não obedecemos a voz de Deus, a voz dele fica mais confusa para a gente entender. É o rádio que você começa a andar assim no meio das montanhas, ali da Fernão Dias, e vai perdendo, o sincronismo, começa a entrar aquele chiado. Romanos 8, pode colocar o próximo, por favor, mano? Romanos 8, 10 e 17 diz assim: portanto, a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus, e ouvir a mensagem de Deus. E muita gente pensou que a fé vem pelo ouvir, e quando pensou em palavras de Deus, pensou no quê? Culto. Você pode sair de um culto com mais fé? Sim ou não? Sim. Agora, imagina você ouvir a voz de Deus, porque esse texto diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus está falando todo dia para você, através da Bíblia, no seu momento de oração. Isso é só filho e filha que experimenta. É só filho e filha. Faz sentido isso para você, gente? Tem privilégios que é só guardado para os filhos. E o privilégio de ouvir a voz de Deus é guardado para os seus filhos e filhas. Quando nós ouvimos a voz de Deus, o nosso Pai, recebemos fé para obedecer. Gustavo, minha fé está tão baixa. Minha fé está muito baixa. Estou sem força, estou sem vontade de ir para a igreja. A vontade só vai aumentar quando começar a ouvir a voz do Pai. Isso é um compromisso individual, é meu e seu. Eu não posso terceirizar isso para alguém, porque senão eu começo a vir para a igreja para ser consumo, como se fosse uma igreja supermercado, sabe? Eu vou lá e vou ver o que eu tenho hoje. Essa música foi legal, isso aqui foi legal, o ar-condicionado estava bom hoje. Vira uma igreja supermercado, e Deus nunca quis, Deus sempre quis relacionamento. O pai sempre quis ter um relacionamento com o filho. Sabe, gente, tem certas realidades na nossa vida que a fé vai vir primeiro pela obediência. Você dá o passo e fala, Deus, coloca o chão. Você coloca o pé aqui e fala, Deus, coloca o chão, porque eu confio em Ti. Quer ter mais fé? Comece a buscar ouvir a voz de Deus. Gustavo, eu quero aumentar minha fé. Campanha das 7 semanas de fé. Bíblia. Ler a palavra. Por muito tempo, meus irmãos, eu tive dificuldade de ler a Bíblia. Muito. Principalmente porque eu comecei muitas vezes errado. Eu comecei do Antigo Testamento. Não que o Antigo Testamento é errado, mas é uma leitura muito mais densa, pesada. Até que um dia, meu pai chegou para mim e falou, lê Provérbios. Aí eu fui ler Provérbios, e Provérbios faz muito sentido, porque tem muita praticidade. Aí eu acabei, Provérbios vai para onde? Vai ler João. Aí eu fui ler João, e João conta várias histórias de Jesus, e João tem vários relatos das próprias palavras de Jesus. Falei, nossa, muito legal, o que eu vou ler agora? Aí fui ler Lucas. Lucas é o registro mais histórico. E aí depois eu fui ler o quê? Vou ler uma carta de Paulo, aí fui ler 1 e 2 Timóteo, conselhos de Paulo para um discípulo. Aí depois eu fui ler Efésios, porque Efésios Efésios é o raio-x da minha e da sua vida, antes e depois de Cristo. E aí conforme você vai relacionando, você fala, meu Deus, quanta coisa boa tem na Bíblia, como isso faz sentido para mim. Mas se você começar a ler a Bíblia por Levíticos, vai dar um nó na sua cabeça, você vai se desanimar. Levíticos é uma bênção, fala sobre santidade, fala sobre coisas incríveis. Você vai chegar lá, meu irmão. Agora não adianta você querer ler Levíticos às 11h30 da noite. Você vai dormir quando abrir. Quantos já dormiram lendo a Bíblia? Não levante a mão. Sabe, gente, Deus conta com a nossa inteligência. Mas se não é prioridade, a gente não coloca. Se não é um valor, a gente não coloca como prioridade.
É igual dízimo. Dízimo não se dá do que sobra. Dízimo se dá da prioridade, porque as primícias abençoam. A primícia dos nossos dias, a primícia do nosso tempo, abençoa, cobre o resto daquele dia. Por isso que o horário da manhã é o melhor horário, mesmo que isso te custe meia hora de sono. Abrir a percepção. A voz do Pai está disponível para mim e para você, meus irmãos. Jesus disse, novamente, Mateus 4:4. Gessé, por favor. As Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. De toda a palavra. Gente, Deus não está no negócio de enganar eu e você. Ele não dá uma promessa e depois tira o doce da criança. Toda palavra que sai da boca de Deus, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Ninguém acreditou, eu vou falar de novo. Sabe por quê, gente? Porque a gente às vezes fica... mas não recebemos no nosso coração. Pai, eu creio que todas as palavras que estão relatadas na Bíblia são para mim. Você crê nisso de verdade? Porque isso faz a diferença no dia da tribulação, no dia da adversidade. A gente não sobrevive na situação da vida só pelo que nós vemos, como Jesus disse, só de pão. O pão você vê ou não vê? Você vê palavras? Elas estão saindo aqui. Então não é só de coisa visível que o homem sobrevive. Sobrevivência minha e sua não é dinheiro. A minha e a sua sobrevivência está na palavra que sai da boca de Deus. Amém? Pode colocar o próximo, por favor, meu amigo. A gente não vai se sentir filho e filha enquanto nós não nos dedicarmos intencionalmente a ouvir a voz do Pai e se relacionar com Ele. Às vezes a gente está esperando sentir, eu quero me sentir filho. O sentimento vem depois de nós nos dedicarmos. O sentimento ele vem depois da obediência. A experiência vem depois da obediência. Como eu posso ouvir a tua voz, Senhor? Fala comigo, Deus, fala comigo. Jesus deu a instrução. Vai para o secreto. Vai ter uma vida devocional constante. Vai ler a palavra. Vai fazer um esforço. Vai comprar um livro que te ajuda a entender a Bíblia. Isso muda a cultura das nossas casas. O próximo, Gessé, por favor, se a banda quiser subir, por favor. O sentir, ele vem após uma atitude de obediência. Nós somos uma geração que quer sentir tudo. Quer ou não quer? A gente quer sentir primeiro. Só que, perceba, com o acréscimo de programas de TV que mostram séries de serial killer, séries de assassinato, porque é só uma série, você fala para você mesmo, o que é? Não é nada, é ficção. Acontece um assassinato que dá no Jornal Nacional, e aí você, mexe com você? Mais uma vez, ainda bem que não aconteceu na minha casa. A gente vai se tornando frio, porque a gente quer sentir, eu quero sentir um arrepio. Eu quero sentir alguma coisa, Deus está falando comigo, no meu reino. Primeiro você obedece, você vai para o secreto, porque eu já estou lá te esperando. Amém, gente? Ele já está nos esperando. Obediência é estimulada pela expectativa de uma recompensa. Imagina que toda vez que você se encontra com Deus, Ele vai te dar um presente. Mas a gente quer ver, né? A gente quer ver. E Ele quer entregar coisas que a gente consegue enxergar. Mas a gente só consegue enxergar estando perto. Estão comigo aqui, gente? Precisamos estar perto de Deus. Sabe, Deus ele não veio e criou eu e você para nos criar e ser um pai ausente. Não tem sentido para Deus colocar eu e você no mundo, como diz lá o Salmo 139. Quando estávamos na barriga das nossas mães, Ele já tinha um propósito, já conhecia o plano. Deus não fez isso para falar, olha, agora que eu já te coloquei no mundo, se vira, rapá.
Deus não assinou a certidão de nascimento e se tornou um pai ausente. Deus é um pai presente. Amém? Ele é um pai presente. Mas às vezes a nossa percepção não está clara. Pode ir para o texto de Efésios, mano, por favor. Pode pular. Pula esse, por favor. O texto de Efésios diz assim: agora vocês também ouviram a verdade. Vocês ouviram as palavras, certo? Ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo. Repete comigo: Espírito Santo, que Ele havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Quando um filho ele ouve constantemente a voz do seu pai, ele tem a garantia de que sempre está ouvindo a verdade. Você já foi enganado? Dói, não dói ser enganado, gente? Alguém conta uma mentira para você? Dói ou não dói ser enganado? Sim ou não? Sim, dói ser enganado. Imagina alguém que fala para você e ele nunca vai te enganar. Você queria conhecer essa pessoa? Eu gostaria de conhecer uma pessoa que eu sei que toda vez que ela está falando comigo, ela está falando a verdade. Esse é um amigo verdadeiro. E o nosso Pai é assim. Esse texto está dizendo: olha, vocês que ouviram a verdade, vocês têm uma herança. Vocês só têm que crer. Como é que eu aciono isso, Gustavo? É através do Espírito Santo. Gustavo, como é que eu sei se eu sou filho e se eu sou filha? Quando o Espírito Santo está vivo no seu coração. Porque Ele é o selo. Ele é um carimbo que vem, você pertence ao Deus, o seu Pai. Mas quando nós não temos relacionamento com o Espírito Santo, quando nós não buscamos o Espírito Santo, quando nós não oramos, quando nós abrimos mão de ter uma vida de relacionamento com Deus, a gente não se sente filho, você entende? É como se a gente tivesse o seu certificado de nascimento escrito lá: Gustavo, filho do César, filho da Marisa, mas eu não me sinto filho, porque eu estou longe dos meus pais. O Senhor quer ter você perto, mas essa escolha é minha e sua, porque Ele está no mesmo lugar. A Bíblia fala que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda, o nosso Deus não muda. Agora cabe a nós nos aproximarmos dEle. Você pode ficar em pé no seu lugar? Último texto que eu quero ler com você. A Bíblia diz assim, lá em Mateus 10:41. Jesus falando: quem recebe um profeta porque ele é profeta, recebe uma recompensa de profeta. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de um justo. O que Jesus está ensinando a ele? Ele fala: olha, quando você ouve uma palavra, quando você reconhece a pessoa que está vindo até você, você honra ela, tudo que está sobre ela está liberado para você. Esse texto não quer dizer que você vai se tornar como aquela pessoa, entende? Veio um profeta aqui na igreja e eu reconheci esse profeta, então agora eu também me torno um profeta. Não, não é isso que esse texto diz. O texto diz assim, olha, presta atenção. Quando você vê alguém que é um profeta ou justo, e você reconhece que ele é uma pessoa justa, você reconhece, você não fecha o seu coração, tudo que aquele homem e aquela mulher tem, você agora tem acesso. E eu fui estudar esse texto. O que quer dizer a palavra profeta? E eu coloquei numa outra versão. Diz assim: quem recebe o profeta, o porta-voz do Pai. Repete comigo: porta-voz do Pai. Se chama Espírito Santo. Quem recebe o porta-voz do Pai, porque representa Deus o Pai, receberá a recompensa que o Pai tem para o seu filho. É isso que Jesus está ensinando. Ele está falando: olha, quando você recebe alguém de coração aberto, tudo aquilo que está sobre ele está disponível para você.
Então quando você está nesse culto aqui, você está com o seu coração aberto, e você está com paciência ouvindo eu compartilhar esse texto, você está com paciência ouvindo os louvores, quando você está com o seu coração aberto, tudo isso que nós estamos falando está disponível para mim, para você, amém? Está disponível. Agora a gente só precisa pegar, mas muitas vezes a gente bloqueia o nosso coração para ouvir a Deus, porque Deus quer dar uma palavra de correção, Deus quer vir corrigir um caminho torto, e a gente fala, Deus, obrigado, fala só para mim as coisas boas, as coisas difíceis eu não quero. Fala para outra pessoa, porque eu só quero que as pessoas falem coisas boas para mim, eu só quero que reconheçam as coisas boas que eu estou fazendo. E Deus está falando, você é um filho amado, você é uma filha amada, eu já estou dizendo isso para você, mas você está esperando isso das pessoas, porque você não está ouvindo a minha voz. Esperar reconhecimento de outras pessoas gera uma escravidão tão grande, meus irmãos. Você tem um pai que fala todo dia, você é lindo, você é linda, eu tenho planos para você. Mas isso requer que a gente receba o Espírito Santo de braços abertos. O que é receber o Espírito Santo? Fala, Pai, Senhor Jesus, seja Senhor da minha vida, Senhor total da minha vida, e eu vou buscar a Ti, eu vou prosseguir em Te conhecer, e como tem aquela música do Alessandro Vilas Boas, eu vou gastar a minha vida aos Teus pés. Lembra da cultura que eu falei lá no começo? Que a nossa prática, ela é totalmente transformada. Pai, você quer dar um bom exemplo para o seu filho? Começa a ler a Bíblia com ele. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser teólogo, você precisa ser um pai e uma mãe presente que abre a Bíblia e fala, isso é importante para a gente. Filho, você quer fazer uma diferença na vida do seu pai? Não chegue falando para ele as coisas que ele está errado. Comece a orar por seu pai. Comece a orar pelo seu pai. Comece a mostrar que você tem compromisso, que você honra ele, que você não sai de casa sem deixar de avisá-lo. Isso vai mostrar que você se importa com ele, ele vai se sentir amado. Mas Gustavo, meus pais são ruins, meus filhos são ruins. Não começa com os outros, começa comigo e com você. Amém? Amém, meus irmãos? Quando eu reconheço que a palavra de Deus é a voz do Pai, eu recebo a recompensa que ela contém. Quando eu falo, Deus, esta Bíblia é a Tua palavra, é a Tua voz, tudo que isso está escrito aqui, você tem como recompensa, como presente, como graça. Mas se você fala, eu não mereço, não, isso não é para mim, meu irmão, eu declaro no nome de Jesus que essas palavras não sairão mais da nossa boca, amém? Não sairão mais da nossa boca. Você é um filho, uma filha amada, e Deus quer falar com você. Você pode fechar os seus olhos, colocar as suas mãos no seu coração. Feche os seus olhos, leve esse momento a sério. Fala, Pai, eu reconheço que a Bíblia é a Tua palavra, Senhor. Se por algum motivo você tem lutado com isso, se por algum motivo você tem dificuldade de crer, você lê a Bíblia e fala, isso não é para mim, Deus, é o diabo enganando você, meu irmão, eu rejeito isso sobre a sua vida no nome de Jesus. Fale com o seu pai agora. Fala, Pai, eu preciso ter mais fé. A banda só vai tocar aqui, para que você não seja tentado a cantar agora, mas eu quero que você escancare e fale com o seu pai agora. Eu vou dar alguns minutos para você, eu vou parar de falar aqui, mas feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Se você precisar pedir perdão, peça perdão. Se você precisar se arrepender, se arrependa. Se você precisar fazer uma declaração de amor, faça. Mas fale com o seu pai agora. Fale com o seu pai agora.